Muito bem, agora esse espaço do programa, estou recebendo aqui o professor Saul, direto lá de Cachoeirinha City, né, Saul? Obrigado pela tua presença uma vez mais. Obrigado, Silvio. É sempre uma alegria estar aqui no programa. E nós estamos aí, já começou dezembro, nós estamos na primeira semana de dezembro, né? Chegando no final do ano, né, Saul? Rápido, né? Que ano conturbado, né? Pelo amor de Deus. E vai até o fim do ano, né? Não sei se não na virada do ano também, né? Não sei se continua do depois. ano novo, né? Sabe, Silvio, como o programa é Economia e Desenvolvimento, no aspecto econômico, certo? Para o Brasil, essa instabilidade toda, que passa, né, pelos poderes, passa por tudo isso que está acontecendo. Pelas instituições e tal, é muito prejudicial à economia, né? E o empreendedor, ele está sentindo isso no movimento da sua empresa, na questão, principalmente quando se tem negócios com o exterior. O Brasil, ele vem perdendo alguns pontos por causa dessa nossa política interna. Além das nossas dificuldades de custo Brasil e tudo que se fala, né? Essa instabilidade na economia tem gerado reflexos na política, tem trazido reflexos muito ruins na nossa economia. Apesar de tudo, né, Saul? Apesar de tudo, nós estamos aí com a taxa de inflação que é menor a metade da americana, a taxa de desemprego que começou em 2019 a 14% está em 8%, o crescimento do PIB esse ano vai ser maior do que se imaginava. Quer dizer, apesar de tudo, a economia mostra que ela está caminhando independentemente da questão da instabilidade institucional e política. E isso é uma coisa importante, a economia está mais amadurecida também, né? Exato, e é o talento do empreendedor, né? Brasileiro e tudo mais. A gente tem que dizer, né, Silvio, assim, houve muita política boa hoje tem um bom crédito do BNDES para o empreendedor. Hoje tem o ambiente econômico, o Pronamp, o ambiente econômico, de abertura, de liberdade econômica. A gente vive assim uma mudança cultural, né? Por exemplo, a questão tributária no Brasil, ela está pegando muito pesado. As empresas, elas têm que começar a se conscientizar sobre o pagamento do tributo em dia, porque isso tem trazido reflexos. Quem não está com o tributo em dia não consegue empréstimos, não consegue linhas de crédito boas, acaba indo para um submundo para conseguir dinheiro para tocar o seu negócio. Então, o nosso empreendedor, ele precisa mudar um pouco essa mentalidade. E, Silvio, essa mentalidade hoje, eu tenho falado muito sobre isso, até porque a gente lá na PS Capital, sem fazer propaganda, né, mas na PS Capital a gente trabalha, é o nosso dia a dia. Mas não é questão de não fazer propaganda, eu acho importante, né, a gente ressaltar essas coisas, porque a função aqui do programa é essa aí, é mostrar para as pessoas, né, onde ela pode ter fonte de riqueza, fonte de conhecimento, né, e abertura muitas vezes a pessoa abrir um pouco a cabeça, o pensamento, para que ela possa progredir e prosperar. Esse é o objetivo e a principal função do programa. Então a PS Capital, aquela empresa que tu presides, ela tem esta função também. Além de nós aqui, nós temos essa função. Quer dizer, então essas coisas se coadunam muito. O objetivo da PS Capital e também aqui do programa, que é justamente estabelecer essa relação e mostrar para as pessoas que tem saída, que tem fonte de geração de riqueza, de pensamentos, de caminho, novos caminhos, isso é importante. Exato. E a nossa economia, Silvio, obrigado, e a nossa economia, ela mostra hoje assim, ó, não é bom dever, não é bom, via de regra, não é bom a empresa ter dívidas, né? A não ser que sejam aquelas questões de investimento estratégico e tudo mais. Mas se tiver que escolher entre dever para banco, para instituição financeira ou tributo, que deva para a instituição financeira. Não dá para dever tributo, porque o tributo não prescreve, é muito difícil hoje em dia uma prescrição. E te tolhe uma série de outras coisas. Te traz, ele acaba com as tuas oportunidades de crédito, oportunidades de fazer negócio, porque todo mundo pede CND hoje em dia. Né? E além disso, ele aumenta 1% ao mês. Né? Então, tudo bem, tu tem uma dívida bancária, uma dívida complicada, tu vai discutir, tu tem a questão da justiça, tem um tempo lá de prescrição, né? Com um bom advogado tu consegue fazer uma boa negociação e tudo mais, e tu resolve o problema. A dívida tributária não. E hoje em dia, os acordos são firmados junto com o CPF de quem está à frente do negócio, ou seja, por mais que haja a questão da pessoa jurídica, ela, digamos, numa falência, alguma coisa... Descontinuidade, depois descontinuação, né? Exato. Mesmo que a empresa não continue, mas o CPF do empreendedor ficou preso. E isso vai 20 anos, 30 anos, e 20 anos, 30 anos é uma vida. É uma vida toda, Né? Então, assim, isso é uma mudança de paradigma que tem que se ter.
Então, a prioridade, sim, certo? Lógico, pagar os colaboradores, pagar a matéria-prima, é lógico, tem que tocar o negócio, cuidar da formação do preço de venda e pagar o tributo em dia. Isso é condição básica para se tocar um negócio, que não está, isso é uma questão de mentalidade empresarial, talvez maturidade empresarial, que é pagar os tributos para poder desenvolver o negócio. E nós estamos num país, né, que... Aí se fala aqui que o Brasil é o rei dos maiores tributos. Na verdade, o Brasil não é os maiores tributos. O problema do Brasil é a complexidade, principalmente a complexidade do sistema tributário. Se tu pegar, assim, por exemplo, os Estados Unidos, aqueles países mais desenvolvidos, lá eles têm a nossa taxa de tributo em relação ao PIB é 34% a 35%. Esses países têm acima de 50% ou 60%. Só que lá... O cara paga tudo isso aí, tem o retorno. Também. Nós não temos aqui. Então, isso aqui se torna muito, muito pesado, porque, em primeiro lugar, tem setores que é mais do que isso, bem mais do que isso, e essas questões todas. O cara tem dificuldade, o mercado que ainda, de repente, o cara não consegue respirar e ainda tem o peso da espada do tributo. Exato, Silvio. E uma coisa que preocupa, né, só por curiosidade, certo? Nós temos uma mudança de uma regra tributária no Brasil praticamente a cada 2 horas do dia. A complexidade toda, né? Então a cada 2 horas troca uma regra. Como é que o contador, como é que o empreendedor, ele vai conseguir seguir as normas, né? De maneira que, imagina, troca a regra a todo momento. Mas uma das coisas que preocupam, né, o 2023, 2024, 2025 aí que está vindo, é a possibilidade de ausência de reformas. E hoje a gente tem um governo que está negociando e tudo mais, mas ele não tem maioria no Congresso. E assim, nós temos algumas conquistas, Silvio, que nós já conversamos. Por exemplo, o teto de gastos, né? O teto de gastos, ele representa externamente um país, para os outros países que negociam conosco, um país sério, que cuida não gastar mais do que ganha e tudo mais. Bom, nós vamos romper isso. Isso vai dar um reflexo, É um recuo inimaginável, né? Vou recuar de novo, vou estar lá para quando, né, de 10, 15 anos atrás. Exato. Tivemos a reforma previdenciária, tivemos a reforma trabalhista. O grande problema agora é que nós vamos ter, certamente, retroceder. Não sei se vamos retroceder nessas reformas, porque o Congresso hoje não vai ser muito simpático se o outro governo assumir em janeiro, mas a questão da reforma administrativa, que para mim, como analista econômico, é a mais importante de todas as reformas. Por que a trabalhista é reforma? A trabalhista, ela trabalha na questão das instituições do Estado. Então, tu tem que diminuir, tirar muitas instituições, reduzir ou fechar muitas instituições e diminuir o tamanho do Estado para poder ter um financiamento compatível e não ter que punir mais a sociedade para financiar um Estado muito maior. Então, esta reforma administrativa, certamente, se houver um novo governo a partir de janeiro, essa reforma, com certeza, não vai sair de onde está. E essa reforma é fundamental mesmo, porque tu precisa saber assim, eu preciso viver com tanto, eu preciso viver com tanto, a estrutura de gastos. E aí nós vamos para a tributária para saber o quanto que nós vamos ter que arrecadar para viver com aquele tanto. Claro. É tão óbvio, tão matemático, mas ao mesmo tempo, conhecendo um pouco os bastidores da política, é algo tão complexo de se fazer, mas fundamental. E assim, imagina, né, Silvio, a gente estava conversando há pouco que o empreendedor brasileiro vai bem, apesar dos pesares dessas instabilidades todas. Imagina com um governo mais organizado, que vem num leque de reformas e siga a continuidade das reformas. É verdade. Então, nós estamos assim, o pessoal pergunta, 2023 vai ser bastante complexo pelo novo governo, não sei o quê. Nem tanto. O que vai ser complexo vai ser no final do 4º ano, se nós não tivermos feito as reformas. Ou seja, se o clientelismo imperar, se o populismo imperar, porque aí tu dá para a população o que ela quer, mas não o que ela precisa. Perfeito. Né? Ou seja, é fora de um planejamento. E aí tu só dá doce, e a medida amarga tu não toma o resultado do final. Nós podemos sim estar em sérios apuros econômicos daqui a 4 anos, se não for feito nada das reformas previstas. E isso o Fórum Econômico Mundial já sinalizou, e sinalizou no final do governo Lula. Depois veio a Dilma não fez nenhuma reforma, não fez praticamente nenhum movimento. A reforma aconteceu com o Temer, depois de 2 anos do Temer, né? Que veio o teto de gastos, que foi fundamental, e depois seguiu com o Bolsonaro vários avanços, né? E a gente sabe as dificuldades que houve, e ainda uma questão de pandemia mundial, dificultando a guerra na Ucrânia
esse ano, né, também. Iniciamos o ano com guerra. Olha só, iniciamos o ano com guerra, tivemos eleições conturbadas que não se encerraram, praticamente, né, pela movimentação. Copa do Mundo fora da data, atrapalhando o resultado de final de ano. Né? Olha, como pode, Silvio, nós nos darmos um luxo, um país que é rico, mas ao mesmo tempo tem muita pobreza, nos parar para ver um jogo de futebol. E para todo mundo. E se tu não parar, se não parar os colaboradores, não parar tudo mais, é pior, porque é da nossa cultura. O Brasil é um país que tem tanta riqueza e é pobre, enquanto uns, né, vamos para lá, Coreia, Japão e tal, que eram tão pobres, né, estou falando de questão de riquezas naturais, e são tão ricos, né? Então isso é uma questão que sempre nos deixa perplexos, quer dizer, um país tão rico como o Brasil ainda ser pobre. Né? Por que é isso? Claro, aí tem uma séria questão econômica, sociológica, antropológica, lá da colonização que foi mal feita e tal, coisa que não é o assunto de hoje. Mas de qualquer maneira, né, o Salante torce sempre que o Brasil, afinal de contas, se mantenha ou se reencontre com a sua, digamos assim, o seu viés histórico, que é de ser um país desenvolvido. Exato. E esse final de ano está particularmente mais desafiador ainda, né, Silvio? Porque misturou festa com Copa do Mundo e com resultado, porque dia 20 agora tem que pagar a segunda. Dia 20 de novembro foi pago a primeira parcela do 13º, dia 20 tem que pagar a segunda parcela do 13º. E nesse clima de loja fechada por causa de Copa, de empresa parando produção por causa de Copa, não sei o quê, mais a instabilidade toda, que tem muita gente segurando o recurso para ver o que vai dar. É verdade. Ou seja, coitado... É um cenário muito indefinido, né? Muito indefinido. Muito indefinido. Tem que ter muita fibra, muita gestão, muita transparência e para poder, então, se desenvolver apesar de todos esses pesares. 2023 está chegando, mês que vem, já é, daqui a 20 e poucos dias já é 2023. Ele vem, assim, acredito que melhor que 2022, Silvio, porque... diante de tanto maremoto, né, tende a vir uma calmaria. Uma estabilidade. Uma estabilidade, talvez o primeiro trimestre nem tanto, mas depois tende a se acomodar. Em termos de economia, deverá vir, certo? Um incentivo, pensando no governo Lula passado, né, um incentivo ao consumo, incentivo ao crédito, certo? Política de habitação. E duvida-se um pouco da questão das reformas, então espero que o governo tenha essa sensibilidade. Mudou. Tomara que as cabeças mudaram, o tempo mudou. Só um parênteses, se nós pensarmos uma gestão de uma empresa de 2020 para cá, mudou praticamente 100%, coisas que a gente trabalha, como a gente trabalha hoje, praticamente em 2020 seria impensável, antes da pandemia, né? Seria impensável. Toda essa parte de reuniões online, como se faz... É verdade. Né, coisas, o delivery, outras mentalidades de gestão, o trabalho à distância. Então, se a pessoa tivesse com a cabeça de 2020 e pensando como hoje, ela já estaria desatualizada. A gente está falando de 24 meses atrás. É verdade, 2 anos. Então, imagina um governo que terminou lá na década passada. Tem muito a atualizar e que Deus proteja o Brasil, né, a cabeça dos nossos políticos. Deus tenha misericórdia do Brasil. E a cabeça dos nossos políticos, para que a gente consiga, então, gerar o nosso desenvolvimento que traz o nome desse programa. Né, Silvio? Exatamente, o tão sonhado desenvolvimento, o tão sonhado Brasil do futuro, né, que está na hora de chegar, né? Se ficar só no futuro não dá. Saulo, obrigado pela tua presença aqui, uma boa semana. Muito obrigado e um ótimo dia, uma boa semana. Tá certo, um rápido intervalo e já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.